Olá, eu sou a acadêmica Larissa Cabral e eu vou falar um pouco sobre a vesícula biliar, órgão que é retirado na colestectomia. A função da vesícula biliar é armazenar a bile, substância alcalina produzida pelo fígado, que auxilia no processamento de alimentos ricos em gordura. Seu papel emulsificante faz com que ela desempenhe o papel de detergente biológico. Se localiza na face inferior do lobo direito do fígado e é dividida em 3 partes: fundo, corpo e colo, onde está localizado o infundíbulo da vesícula, também denominado bolsa de Hartmann. Sua irrigação é realizada pela artéria cística. O tronco celíaco se trifurca em artéria hepática comum e mais 2 ramos. A artéria hepática comum origina a artéria hepática própria e, por sua vez, a artéria cística. Sua inervação é dada pelo plexo hepático, ramo dos nervos vago. 10º par craniano. O trajeto da bile. A bile sairá do fígado pelo ducto hepático direito e esquerdo, que irão convergir e formar o ducto hepático comum. A bile, então, será direcionada ao ducto cístico, localizado lateralmente e possuindo acesso direto à vesícula biliar. Após receber estímulos, a vesícula irá contrair e secretar a bile através do ducto cístico, que desembocará no ducto colédoco, que é a junção do ducto cístico e hepático, e por sua vez no duodeno, por meio da papila maior do duodeno, juntamente com o ducto pancreático. A excisão da vesícula biliar acontece em decorrência da formação de cálculos biliares, formados principalmente de colesterol, uma das substâncias que compõem a bile, sendo insolúvel em água. Os fatores que contribuem para a formação dos cálculos são principalmente hereditariedade, idade, quanto mais velho, maior são as chances da formação de cálculos, sexo, mulher é 4 vezes mais propensa do que o homem, obesidade, medicamentos e dieta. Os sintomas são inchaço, náuseas, vômitos, intolerância a alimentos gordurosos. O diagnóstico, então, é feito através do exame de ultrassom. Olá, eu sou a acadêmica Rafaela Moreira e irei falar um pouco sobre a visão geral do fígado e sua relação com a vesícula biliar. O fígado é a maior glândula do corpo e o órgão metabolicamente mais complexo do organismo. Está localizado principalmente no hipocôndrio direito e epigastro, sendo protegido pela caixa torácica e pelo diafragma. O fígado apresenta 2 faces, a diafragmática e a visceral, ambas recobertas por peritônio, exceto a área nua, a fossa da vesícula biliar e a área onde está presente a porta hepática. Pela parte inferior do fígado, através de um sulco denominado hilo hepático, penetram no órgão 2 grandes vasos, a artéria hepática e a veia porta, que transporta o sangue vindo do tubo digestivo e do baço. Esses vasos ramificam-se repetidamente no interior do fígado, formando uma rede extremamente complexa de capilares sanguíneos que entram em contato com cada uma das células hepáticas, com as quais mantêm um abundante intercâmbio de substâncias para, finalmente, confluir e constituir as veias suprahepáticas. Estas emergem na parte superior do órgão e trazem o sangue vindo do fígado para a veia cava inferior. A porta hepática é composta pela veia porta, artéria hepática, vasos linfáticos, plexo nervoso hepático e ductos hepáticos. Na face visceral encontra-se a tríade portal, composta pela veia porta, artéria hepática e vias biliares. Esse órgão exerce muitas funções vitais, como processar e armazenar nutrientes, produzir substâncias que auxiliam na digestão, decompor e remover substâncias tóxicas e produzir moléculas que ajudam a formar coágulos para a cicatrização. O açúcar é armazenado no fígado como glicogênio. Quando os níveis de açúcar estão baixos, o glicogênio é decomposto no sangue em glicose. Além disso, o fígado produz a bile, a qual auxilia na digestão, facilitando a absorção de colesterol e gordura no intestino. O fígado decompõe as substâncias prejudiciais e subprodutos inativos. Alguns dos subprodutos são misturados à bile e excretados nos intestinos. As células hepáticas, chamadas de hepatócitos, produzem a bile, que circula dentro de pequenos canais denominados canalículos biliares. Esses pequenos canais desembocam nos ductos biliares. Esses ductos fundem-se, formando cada vez canais maiores e acabam formando os ductos hepáticos, direito e esquerdo, os quais se unem por sua vez, formando o ducto hepático comum.
O ducto hepático comum une-se a outro ducto, que vem da vesícula biliar, chamado de ducto cístico, para formar o ducto biliar comum. O ducto biliar comum junta-se ao ducto pancreático pouco antes de entrar no intestino delgado. De forma simplificada, entre as trabéculas de hepatócitos encontram-se finos canalículos que recolhem a secreção biliar. Os múltiplos canalículos convergem para formar os pequenos canais biliares, que por sua vez vão se unir entre si até construir canais maiores por onde o fígado, no seu todo, extrai a bile. Olá, eu sou a acadêmica Bruna Martins e vou falar sobre o duodeno. As principais funções do duodeno são a neutralização do ácido gástrico, a absorção da água e nutrientes e misturar a bile e as enzimas pancreáticas. O duodeno, a primeira e mais curta parte do intestino delgado, é também a mais larga e mais fixa. Começa no piloro do estômago e termina na flexura duodeno-jejunal, seguindo um trajeto em forma de C ao redor da cabeça do pâncreas. A maior parte do duodeno está fixada pelo peritônio a estruturas na parede posterior do abdômen e é considerado um órgão parcialmente retroperitoneal. O duodeno é dividido em 4 partes. A parte superior do duodeno ascende a partir do piloro e é superposta pelo fígado e pela vesícula biliar. A parte mais proximal tem o ligamento hepatoduodenal fixado superiormente e o aumento maior fixado inferiormente. A parte descendente do duodeno segue inferiormente, curvando-se ao redor da cabeça do pâncreas. Os ductos colédoco e pancreático principal entram em sua parede póstero-medial. Esses ductos geralmente se unem para formar a ampola hepatopancreática, que se abre em uma eminência chamada papila maior do duodeno. A parte inferior ou horizontal do duodeno segue transversalmente para a esquerda, passando sobre a veia cava inferior e a aorta. A parte ascendente do duodeno segue superiormente para alcançar a margem inferior do corpo do pâncreas. Aí, ela se curva anteriormente para se unir ao jejuno na flexura duodeno-jejunal, sustentada pela fixação de um músculo suspensor do duodeno. Em relação à vascularização, as artérias do duodeno se originam do tronco celíaco e da artéria mesentérica superior. O tronco celíaco emite a artéria hepática comum, que vai emitir a artéria gastroduodenal. A artéria gastroduodenal, na sequência, emite a artéria pancreato-duodenal superior, ramo anterior e posterior, que vai nutrir o duodeno em sua porção mais superior. A porção mais inferior vai receber a artéria pancreato-duodenal inferior, que é ramo da artéria mesentérica superior. As artérias pancreático-duodenais situam-se na curvatura entre o duodeno e a cabeça do pâncreas, e irrigam as duas estruturas. A anastomose das artérias pancreático-duodenais, superior e inferior, ocorre entre a entrada do ducto colédoco e a junção das partes descendente e inferior do duodeno. Em relação à drenagem venosa, há a veia pancreático-duodenal superior, que drena para a veia porta, e tem a veia pancreático-duodenal inferior, que vai desaguar na veia mesentérica superior, que se une com a esplênica, dando origem à veia porta. Na drenagem linfática, há os vasos linfáticos anteriores, que vão para os linfonodos pancreático-duodenais e para os linfonodos pilóricos, situados ao longo da artéria gastroduodenal. E os vasos linfáticos posteriores seguem posteriormente a cabeça do pâncreas e drenam para os linfonodos hepáticos e mesentéricos superiores, e todos vão drenar para os linfonodos celíacos. Os nervos do duodeno derivam do nervo vago e dos nervos esplânicos, maior e menor, por meio dos plexos celíaco e mesentérico superior. Olá, meu nome é Caroline Bortolossi e eu vou explicar sobre a anatomia do pâncreas. O pâncreas é uma glândula acessória da digestão, de aproximadamente 15 centímetros. Ela tem como função a secreção de suco pancreático do duodeno, por meio dos ductos pancreáticos, e também de glucagon e insulina no sangue. O pâncreas está em contato com várias estruturas, uma vez que atravessa as regiões abdominais epigástrica, do hipocôndrio esquerdo e uma pequena porção da região umbilical. Trata-se de um órgão retroperitoneal, localizado na parede posterior do abdômen, atrás do estômago, na altura das vértebras L1 e L2, tendo o duodeno à sua direita e o baço à sua esquerda. Anatomicamente, o pâncreas é dividido em 4 partes: cabeça, colo, corpo e cauda. A cabeça é a parte medial dilatada do pâncreas. Ela encontra-se em contato direto com as partes descendente e horizontal do duodeno, as quais formam um C em seu entorno.
Posteriormente, apoia-se na veia cava inferior, vasos renais direito e veia renal esquerda. Possui o processo uncinado, uma projeção da sua parte inferior que se estende medialmente posterior aos vasos mesentéricos superiores. O ducto colédoco situa-se na face póstero-superior da cabeça. O colo, segundo a parte anatômica do pâncreas, é uma parte bem curta, de aproximadamente 2 centímetros, situada sobre os vasos mesentéricos superiores. Na altura do colo, há uma união das veias esplênica e mesentérica superior, originando a veia porta hepática. O corpo localiza-se à esquerda dos vasos mesentéricos superiores e anteriormente à aorta. A face anterior dessa porção é recoberta pelo peritônio e a posterior está em contato com a aorta, vasos mesentéricos superiores, rim suprarrenal esquerdos, bem como vasos renais esquerdos. A cauda, por fim, localiza-se na parte anterior do rim esquerdo e está intimamente relacionada com o hilo esplênico e com a flexura esquerda do cólon. Existe nesse órgão os ductos pancreáticos, principal e acessório. O ducto principal estende-se desde a cauda até a cabeça do pâncreas, região onde se une com a porção final do ducto colédoco para formar o ducto hepato-pancreático, também conhecido como ampola de Vater, o qual se abre na parte descendente do duodeno, na papila maior do duodeno. Já o ducto pancreático acessório geralmente é parte do ducto pancreático principal e é menor, abrindo-se na região da cabeça do pâncreas, que se comunica com a parte descendente do duodeno na papila menor do duodeno. O pâncreas é irrigado e drenado conforme suas partes anatômicas previamente citadas. A irrigação da cauda e do corpo do pâncreas ocorre por ramos pancreáticos oriundos da artéria esplênica, sendo sua drenagem o oposto, veias pancreáticas que drenam para a veia esplênica. Já a cabeça é irrigada por ramos pancreáticos duodenais oriundos das artérias gastroduodenal e mesentérica superior. Por sua vez, a drenagem ocorre por veias pancreáticas duodenais que drenam para a veia mesentérica superior. Para finalizar, a inervação desse órgão ocorre pelos plexos nervosos celíaco e mesentérico superior, cuja inervação parasimpática parte do nervo vago e a inervação simpática dos nervos esplênico-abdômeno-pélvicos. Meu nome é Murilo Figueiredo e eu vou falar sobre a correlação entre a vesícula biliar e outros órgãos. A vesícula biliar situa-se na fossa da vesícula biliar, na face visceral do fígado. Essa fossa está localizada na junção das partes direita e esquerda do fígado. O fígado e a vesícula são dois órgãos ligados entre si através de ductos, e chamamos esses ductos de vias biliares. O ducto cístico, por sua vez, de 3 a 4 cm de comprimento, une o colo da vesícula biliar ao ducto hepático comum. A túnica mucosa presente no colo forma uma prega espiral que ajuda a manter esse ducto cístico aberto e facilitar o desvio da bile para a vesícula biliar. O ducto cístico, então, segue entre as lâminas do ombento menor, geralmente paralelo ao ducto hepático comum, ao qual se une para formar o ducto colédoco. O ducto colédoco, que varia de 5 a 15 centímetros, desce posteriormente à parte superior do duodeno e vai se situar em um sulco na face posterior da cabeça do pâncreas. No lado esquerdo da parte descendente do duodeno, o ducto colédoco entra em contato com o ducto pancreático. Esses ductos seguem obliquamente através dessa parte do duodeno, onde se unem para formar uma dilatação, e essa dilatação é a chamada ampola hepatopancreática. A extremidade distal dessa ampola abre-se no duodeno através da papila maior do duodeno. Ali a gente vai ter um músculo circular através dessa extremidade que vai formar o esfíncter do ducto colédoco. Quando esse esfíncter se contrai, a bile não consegue entrar no ducto colédoco. Então ela vai ocorrer que ela vai refluir e seguir pelo ducto cístico até a vesícula biliar, onde é concentrada e armazenada. Lembrando que a parte da túnica mucosa do colo, que vai formar aquela prega espiral, facilita nessa entrada porque ela mantém um ducto cístico aberto. Vale ressaltar também que a relação entre a vesícula biliar e o duodeno é tão íntima que a parte superior do duodeno, do cadáver, geralmente é tingida de bile. Isso é bem observável quando a gente faz a dissecação. Olá, meu nome é Pedro Soriani
e vou falar um pouco sobre a cirurgia em si, a colecistectomia laparoscópica. Primeiramente, trataremos sobre as indicações para a cirurgia. A colecistectomia é indicada principalmente para casos de neoplasia na vesícula e de litíase biliar, os chamados cálculos biliares, e suas complicações, como colecistite, inflamação na vesícula biliar, e coledocolitíase, migração de cálculos para as vias biliares, sendo a cirurgia a única forma de tratamento definitivo. Também indica-se a realização em casos de malformação de vesícula biliar e ruptura traumática da vesícula ou do ducto cístico. Além disso, de acordo com o terceiro capítulo do Simpósio de Fundamentos em Clínica Cirúrgica realizado em 2008 na USP de Ribeirão Preto, as recomendações podem ser divididas em 3 grupos. Recomendação forte, vesícula esclerotrófica, com presença de inflamação crônica, múltiplos cálculos ou cálculo de mais de 3 cm de diâmetro. Recomendação relativa, cálculos com mais de 1,5 cm de diâmetro e cálculos numerosos menores que 0,3 cm, com risco de coledocolitíase. E recomendação questionável, que são pacientes assintomáticos que foram ou serão submetidos à cirurgia na cavidade abdominal e pacientes com difícil acesso aos serviços de saúde. Agora, sobre os tipos de cirurgia. A colecistectomia aberta foi realizada por muito tempo por meio de acesso à cavidade abdominal pela incisão de cóchea, ou incisão oblíqua subcostal direita. Essa aqui, apesar de acompanhar as linhas de tensão da pele, causa dor pós-operatória devido à ruptura muscular. Dessa forma, os procedimentos de excisão eram realizados abertamente. Entretanto, com o avanço tecnológico, sempre que possível os cirurgiões optam pela colecistectomia laparoscópica. Essa que é minimamente invasiva, reduz significativamente o tempo de cirurgia e promove um pós-operatório muito mais agradável na medida do possível. Essa técnica é geralmente realizada com 4 incisões de 5 a 11 mm, podendo também ser feita com 2 incisões, uma na região supraumbilical e outra na região subxifoide, ou somente uma incisão na região umbilical, dependendo do avanço tecnológico do centro cirúrgico e da preferência e preparo do cirurgião. A preparação pré-operatória é simples. O paciente deve estar em jejum de 12 horas, ciente e de acordo de todos os procedimentos que serão realizados e com todas as dúvidas sanadas. É então encaminhado ao centro cirúrgico e submetido à anestesia geral, normalmente com administração endovenosa de propofol. Agora sim, a cirurgia em si. A técnica tratada aqui será a de laparoscopia de 4 incisões, devido à amplitude de sua utilização. O procedimento inicia com a asepsia de toda a superfície abdominal. A primeira incisão possui 11 mm e é realizada na região supraumbilical a fim de permitir o primeiro acesso à cavidade abdominal e assim estabelecer um pneumoperitônio, com injeção de gás carbônico ou outros gases como óxido nitroso, hélio, ar ambiente com 80% de nitrogênio e argônio. Uma vez estabelecido, cria-se espaço suficiente para a manipulação dos instrumentos e visualização clara do local. A seguir, ainda na incisão supraumbilical, é introduzido um trocar de 10 mm e por meio dele é posicionado o laparoscópio, sendo realizado então o inventário da cavidade peritoneal. Após isso, um trocar auxiliar de 11 mm e 2 de 5 mm são introduzidos respectivamente na região subxifoide e na região subcostal direita na linha hemiclavicular e axilar anterior. Com os instrumentos posicionados em seus respectivos locais, inicia-se a manipulação da vesícula. Primeiramente, as aderências são separadas da vesícula com o eletrocautério, de modo a permitir o seu manuseio. O segundo passo é a dissecção com eletrocautério do ligamento hepatoduodenal, que faz parte do aumento menor e que estará cobrindo o triângulo de Calot, esse que é limitado superiormente pela artéria cística, medialmente pelo ducto hepático e lateralmente pelo ducto cístico. Repare que deve haver cautela por parte do cirurgião para que não haja lesão da artéria ou ductos císticos, sendo imprescindível, portanto, a dissecção somente do conteúdo que se encontra dentro do triângulo, poupando suas bordas. Há também, nessa região, o triângulo hepatocístico, esse que possui a borda inferior do fígado como seu limite superior e não a artéria cística, porém o reparo anatômico de maior relevância para essa operação ainda é o triângulo de Calot. Com a artéria e ductos visíveis, é realizada a ligadura da artéria cística e do ducto biliar, com 2 ligas proximais e uma distal, permitindo, então, a secção desses vasos.
Repare que na operação demonstrada, a artéria cística, no vídeo superiormente ao ducto cístico, foi ligada somente 2 vezes, ressaltando que a preferência do cirurgião pode alterar passos da cirurgia. A vesícula, agora aderida somente ao bordo do fígado, deve ser lenta e gradualmente separada por meio da eletrocauterização. O descolamento deve ser lento e delicado, pois um sangramento exacerbado do bordo hepático ou ruptura da parede da vesícula biliar seriam considerados acidentes operatórios, podendo gerar complicações. Uma vez solta na cavidade peritoneal, é introduzido um saco plástico através de um dos trocárteres, esse que facilitará a remoção da vesícula de modo a impedir a contaminação, caso haja ruptura do órgão por conta dos cálculos presentes em seu interior. Retirada a vesícula, realiza-se novamente o inventário da cavidade peritoneal, remove-se os trocárteres e o gás do pneumo peritônio e sutura-se as 4 pequenas incisões. A respeito das complicações, como mencionado anteriormente, há algumas possíveis durante a cirurgia laparoscópica. São elas: lesão do ducto hepático, ligadura de estruturas inadvertidamente, como o ducto colédoco e vasos hepáticos, trauma biliar, fístula, sangramento ou drenagem biliar do leito hepático e dor crônica pós-colecistectomia. Em alguns casos, dependendo da complicação, é necessária a realização de laparotomia a fim de reverter as complicações. Sendo assim, a cirurgia continuará sendo realizada abertamente. O pós-operatório é simples. Assim que recuperado da anestesia, o paciente é encaminhado para o seu leito, onde receberá em poucas horas a alimentação breve e em torno de 24 horas receberá alta. Em casos selecionados, o paciente pode ser liberado até no mesmo dia da cirurgia.